Umas dicas de investimento. Agora, por exemplo, o juro está mais alto, a dica é ficar na renda fixa. Ali na frente, cai a inflação, vai reduzir o déficit. Se isso acontecer, aí os juros caem, os juros caíram, aí você vai para outro investimento. Renda passiva. Pode comprar um imóvel para aluguel, pode comprar ações de boas empresas, mas aí nunca ande sem assistência, entendeu? Se você não é do ramo, é uma coisa que eu me clinicar. Se eu ficar doente, eu não posso me autoclinicar. Eu tenho que saber do médico, vou para o SUS, vou para não sei aonde. Vai pegar informação em algum lugar, vai buscar ajuda especializada. Eu acredito no conhecimento, entendeu? Eu acredito no conhecimento. O conhecimento é libertador. Não é só do ponto de vista profissional. O conhecimento realmente pode trazer prosperidade para você como pessoa, porque aumenta a sua produtividade, aumenta o seu salário, te dá mais possibilidades de ascensão profissional. Mas ele também vai melhorar a condição da sua empresa, sua produtividade na empresa. Tudo isso também melhora. E você tendo gente que também interage e traz conhecimento para o jogo. E como eu digo, conhecimento não é só escola, não é só estudo, não é só livro, não. É conhecimento, é muito mais amplo. Tem conhecimento que passa na família, tem conhecimento que passa em conversa com amigos, informações. Aí, da mesma forma, a prosperidade dos países. Os países avançam. É aquilo que... O Japão não tem nada de recurso natural. Está lá, tem uma boa renda per capita, tudo. Então, eu acredito nisso. Vai aprendendo. Agora, leia. Vai ler o Warren Buffett, vai ler os caras que deram certo fazendo esses investimentos. Vamos estudar que o estudo é a luz da vida. Estava escrito no meu estojinho, eu acreditei naquele negócio. E isso era uma coisa que o filósofo da ciência, o Karl Popper, dizia: a primeira responsabilidade do intelectual é dominar o seu campo. Estuda tudo, lê tudo, vê todos os ângulos. Vai ser sempre muito difícil se atualizar, mas tente. Depois tente os campos correlatos, para você exatamente aprender com coisas, por exemplo, um economista tem que conhecer a história, precisa conhecer um pouco de sociologia, ciência política, ter cuidado para não se perder. Por exemplo, vai para a ideologia. Esse é um caminho da perdição. Vou dar um exemplo específico. Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor. Talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, um mundo de miseráveis, né, que saíam do campo e iam para um início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque ele estava fugindo de uma miséria maior ainda. É um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista intelectual para um economista. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Exemplo, onde há só gente e pouco capital, a China, durante o período comunista brabeira, o Mao Tse-tung, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital, só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. É como o Malthus falando também durante a Idade Média. O salário era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A população não crescia. Estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes. Ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos é que transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos. Vamos crescer, vamos ter... Está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa, porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer: olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria.
E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. E aí você vê as deduções completamente equivocadas, como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela, Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima, e você vê os outros países que seguiram o caminho da prosperidade. O socialista, como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem, tá tudo certo. É como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente o extremismo. Quando você exagera para um lado e a reação vem do outro, porque normalmente é assim. O extremismo do lado, o extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica, celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você aí o outro começa a se armar. Um começa a invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou te dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí, né? que um economista se perderia. Pela ideologia Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse Tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato, não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro, 5.0. Só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China. É a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a Índia. Quer dizer, toda a Eurásia, a gente chama dos eurasianos, né? O maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. É claro, se você tem tecnologia na sua mão, se você tem capital, se você tem capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tudo desliza, tudo suavemente. O meu pai não tinha curso superior, mas o país crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos. Mesmo quem não tem educação consegue melhorar na vida. O que acontece normalmente é que os regimes dirigistas que a gente chama de planejamento central, etc., eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias, aeroportos, vão fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então você cresce, essa história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da China hoje. Você cresce 10, 20, 30 anos rapidamente, porque você está aplicando maciçamente aquelas tecnologias todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes não cuida do capital humano. No caso brasileiro, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com empresas estatais, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano. Educação, saúde, saneamento, esqueceu. Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção, mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte: em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza e usa os recursos na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Nós ficamos prisioneiros, nós não conseguimos fazer essa transição até hoje, ela é uma transição ainda incompleta. Então, por isso que o Brasil atravessa, às vezes, crises econômicas sérias. No final do governo militar, nós havíamos tomado dívida externa excessiva para financiar gastos do governo, sempre o governo que vai gastar, que vai salvar o país, etc. Nós fomos para o endividamento excessivo externo, aí tivemos crises cambiais recorrentes. Aí depois começamos a financiar com moeda, aí fomos para 2 surtos de hiperinflação, 5.000% em 89 e 2.500% em 94. E aí, nesses últimos anos, o que aconteceu é que a gente aprendeu que não devia tomar dívida externa em excesso, não devia emitir moeda em excesso, mas se endividou em bola de neve. Isso acontece com os países que acham que é o governo que vai resolver tudo. Aí você se endivida em bola de neve. Quer dizer, se em vez de estar gastando isso com juros, você poderia, por exemplo, dizer: olha, jovens, vocês que não conseguiram emprego, porque houve uma grande recessão em 2007, 2008, e vocês não conseguiram emprego depois de se endividarem para estudar, vou dar um perdão para vocês. Não pode, porque está pagando o juro da dívida. Que foi um caso bastante parecido com o Brasil também. O Brasil se endividou em bola de neve por 2, 3, 4 décadas. E aí gastava 400 bilhões de reais, são
40, 50 bilhões de dólares ano, só com rolagem da dívida. Quer dizer, vira o paraíso dos financistas e o inferno dos empreendedores, com juro alto, o inferno dos consumidores, também com crédito caro. Então, as ciências econômicas te ajudam a manobrar nesse espaço, entender o que você pode fazer, que é legítimo, as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O Brasil quer reduzir a desigualdade, o Brasil quer investir em igualdade de oportunidades educacionais, o Brasil quer resolver o problema de saneamento, tudo certo. Agora, você precisa ter eficiência, gerir bem os recursos, senão você, a pretexto de ajudar a turma do lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno. Que é o que aconteceu com Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam ter uma boa gestão. Você realmente só consegue avançar se você tiver críticas que estejam à altura também do seu conhecimento. Porque aí você aprende. Quando comecei a ler economia, eu li era o outro lado. Eu li era o Gunnar Myrdal, era o Paul Baran, era o Suíça, era tudo guru de esquerda. Eu li. Comecei a aprender, estudar, aí aprendi o outro lado, aí depois eu virei um keynesiano quando li no original, aí fui parar em Chicago, aí tive que ver o inverso, que não era bem assim, era o contrário, aí veio uma síntese, uma geração nova que fez uma revolução científica, e aí você vai aprendendo a respeitar o conhecimento, e você separa a ideologia. Tem lugar, você quer, a minha ideologia é de esquerda, eu quero ajudar a reduzir a pobreza e tal. Se você dominar a ciência, você ajuda mais o seu lado do que você não dominar. Se você não dominar, você vai fazer muita merda, não é pouca merda. E fazendo muita merda, você perde a próxima. Entendeu? Então, mesmo se você quiser ir para um lado ou para o outro, usa a teoria econômica, usa a ciência. Ciência é forte, ela é testada. Por exemplo, o Diocleciano, imperador de Roma, resolveu congelar o preço da vela, porque estava subindo muito, estava ficando caro. Uma daquelas guerras lá não estava chegando o combustível que eles usavam na época, e não estava chegando a cortiça, na verdade a cera, e aí ele congelou o preço, porque estava subindo o preço. Roma ficou às escuras, aí sumiu mesmo. Então, durante a pandemia, teve gente que sugeriu congelar preço de vacina, congelar preço de remédio, congelar preço disso, preço daquilo. Quer dizer, os caras não entendem, o troço vai sumir. Só o rico que vai comprar. Se você congela o preço do remédio, ele vai ser levado na sua casa por 15 vezes o preço de quem tem dinheiro para comprar. E quem não tem, não tem na prateleira mais. Se você não congelar, ele aparece lá. Mas está caro. Dá o auxílio e ele compra também. Da mesma forma, educação, oportunidades educacionais. O menino tem direito de estudar onde ele quiser. Escolhe onde você quer estudar, está aqui o recurso. Agora, emprestar o dinheiro para alguém que já é frágil, vulnerável. Aí o cara vai, não consegue terminar o curso, está devendo a escola, já fica negativado no crédito. Quer dizer, então às vezes você é cheio de boa intenção, faz besteira e prejudica as pessoas que você queria ajudar. Então, mensagem, vale a pena estudar, vale a pena ouvir o outro lado, vale a pena trabalhar com o outro lado, conversar com o outro lado para saber qual é a preocupação. Eu aprendi muito com caras que conheciam pouca economia, mas tinham muita preocupação social. Eles falaram, cuidado com isso aqui está errado, vocês precisam dar um jeito. A gente, vamos ouvir, vamos atender de uma forma tecnicamente correta, eficiente, sustentável, efetiva. O Brasil tem recursos para reduzir todos os desvios. O que não pode é desviar dinheiro e princípios. Aí você não resolve os problemas nunca. Então é por aí.